A Bíblia fala de Jacó. E Jacó, eu queria compartilhar isso com vocês. Jacó, ele foi um homem muito abençoado. Jacó, ele foi um homem realizado em tudo. Em tudo. Jacó foi abençoado em tudo. Jacó, ele viu a promessa de Deus, a manifestação de Deus na vida dele. Jacó, ele provou do Deus de Abraão, que era seu avô. Jacó, ele provou do Deus de Isaac, seu pai. Porque até então, Jacó, ele só ouvia falar do Deus de Abraão, seu avô, do Deus de Isaac, seu pai. Mas Deus ainda não era Deus de Jacó, como hoje a gente vê na Bíblia. Como hoje a gente vê Deus falando até para outros homens que ele era o Deus, que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Que coisa gloriosa, né? Minha irmã, meu irmão, Deus, ele quer ser o seu Deus também. É isso mesmo. Deus, ele quer ser o seu Deus também. Na verdade, ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Deus não é apenas, Deus não quer ser apenas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Não. Deus, ele quer ser o seu Deus. Deus, ele quer que você creia nisso e que você passe a determinar, que você passe a confessar, que você passe a profetizar isso na sua vida. Deus é o meu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel é o meu Deus também. É o meu Senhor também. E a gente vê que tudo aquilo que Isaac falava para Jacó, do que Deus fez na vida do seu avô Abraão, Jacó, ele foi prova também. Jacó, ele viu o cumprimento das promessas de Deus. E olha que Jacó não foi um homem perfeito. Jacó errou. Jacó, ele cometeu um erro que, por causa desse erro, Jacó, ele tomou uma atitude na vida dele que, por causa dessa atitude, tudo bota a perder. Quase essa atitude botou a perder a vida dele. Quase. Mas Jacó, ele tomou uma atitude, que essa atitude levou ele para o deserto. E lá no deserto, Deus deu a ele a oportunidade, a chance de se consertar, a chance de mudar. E Jacó aceitou. Jacó, ele mudou. É tanto que quando Jacó ele foi trabalhar para o seu tio, que era o irmão da sua mãe, né, de Rebeca, ele foi muito enganado. Ele foi enganado, ele trabalhou 20 anos na casa de seu tio, cuidando do rebanho de Labão. Labão mentiu para ele, enganou a ele. A primeira frustração foi quando ele quis casar com Raquel. E ali ele fez um pacto, um voto com Labão. E disse: olha, eu quero casar com a sua filha, com Raquel. E ali foi feito um trato. Ó, se você trabalhar 7 anos, você casa com ela. Então ali foi feito o pacto. Jacó trabalhou 7 anos. E ali quando chegou os 7 anos, quando completou, melhor dizendo, os 7 anos, então ali Jacó vai e fala: e agora? Completou os 7 anos. Agora é a hora de você cumprir com a sua palavra. E Labão falou: não, vamos preparou a festa lá, a lua de mel durava 7 dias, 7 noites. Era festa uma semana inteira. Só que, né, na primeira noite, Labão, Jacó se embriagou. E nisso chegou na hora de ir para o quarto, na hora de deitar com a sua esposa, pensando ele que era Raquel. E ali a noite toda, daqui a pouco, quando é no outro dia de manhã, quando ele acorda, ele olha para o lado e vê a Lia.
a irmã mais velha. E ele fica ali indignado, vai lá, conversa com Labão, e Labão fala, olha, aqui a nossa tradição não se pode casar a mais nova antes da mais velha. Primeiro se casa a mais velha. Labão sabia disso, lógico que ele sabia disso. Só que quando ele fez o pacto, ele falou, Jacó não sabe como é aqui. Jacó não sabe como é aqui. Então Labão falou assim, não, tudo bem, deixa passar essa semana, que é a lua de mel, deixa passar, e aí depois você casa com a Raquel. Só que aí é o seguinte, você vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos. Mais 7 anos, quer dizer, então Jacó sentiu na pele o que é ser enganado. Então, Jacó começou a trabalhar para Labão, Jacó começou a trabalhar ali para o seu tio. Bom, 20 anos Jacó trabalhou para Labão. 20 anos. Só que a Bíblia diz que Jacó prosperava. É tanto que quando Jacó decide ir embora, Labão ele fica preocupado. E Labão fala, não, quanto você quer ganhar? E de repente ali, Jacó fala, tá bom então, vamos fazer mais um pacto. Aqui nascer estradas salpicadas e malhadas, esse será o meu salário. Essas serão o meu salário. Só que Labão olhou assim e falou assim, mas não tem como. Não tem como. Você não vai ter nada, porque são ovelhas negras, são ovelhas brancas, como é que vai nascer salpicadas e malhadas e listradas? Só que, por que Jacó tomou essa atitude? Porque no sonho, Deus revelou para ele. No sonho Deus revelou para ele. Quando ele diz assim, ó, pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, o anjo de Deus me disse, em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, o anjo, dizendo, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Olha só, no sonho, por que Jacó tomou, por que Jacó fez aquele voto? Por que Jacó fez aquele pacto? Jacó não fez aquele pacto confiando, acreditando que o seu tio ia cumprir com a sua palavra, porque ele já sabia que o seu tio era muito enganador. Mas ele fez confiando em Deus, confiando naquele sonho. Por isso, minha irmã, meu irmão, que você não pode abrir mão dos seus sonhos. Por isso que você não pode abrir mão das promessas de Deus para a sua vida. Porque Deus tem bênção para você. Deus tem uma vida com abundância para você. Deus tem uma vida de vitórias para você. E pelo fato de você estar numa situação hoje complicada, difícil, por você estar de repente morando de favor, de repente, porque Jacó também estava nessa situação, por você estar morando de favor, por você estar fazendo bico aqui, um bico ali, por você não ter uma certa condição econômica, financeira, não quer dizer que os planos de Deus, que a promessa de Deus não vão se cumprir na sua vida. Pelo contrário, não importa, porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. E o próprio Labão, ele reconhecia que Deus era com Jacó. Porque ele mesmo disse aqui, ele disse, Labão disse, fica comigo, eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão sabia o quanto que Jacó era abençoado. E quanto mais Labão enganava Jacó, por mais que Labão enrolasse Jacó, enganasse Jacó, mais Deus abençoava Jacó. Você vê quando a pessoa ela tem uma aliança com Deus, quando a pessoa ela tem uma experiência com Deus, quando a pessoa ela tem uma vida com Deus, como tudo é diferente. Como tudo é diferente. Quando a pessoa ela tem um compromisso com Deus, de ser fiel a Deus, de ser uma pessoa verdadeira, de ser uma pessoa de caráter, independente
sabe, de qualquer coisa, não importa. A pessoa, ela se mantém fiel, ela se mantém honesta. Em meio a uma geração corrupta, ela se mantém fiel. Em meio a tanta gente mentirosa, ela continua verdadeira. Em meio a tanta gente falsa, ela continua verdadeira. Por quê? Porque ela depende de Deus. Ela confia em Deus. Então, a experiência que Jacó teve no deserto, ele viu o quanto que ele errou. E ele falou, não quero cometer mais os mesmos erros. Eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi com meu pai. Eu não vou cometer com meu tio, não vou fazer. Ele está me enganando, ele está mentindo para mim, ele está me enrolando. Eu sei que ele é mau caráter, eu sei que ele é mentiroso, mas eu vou permanecer fiel.